Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, sobre o País Basco. E a convidada do dia é Aicea Arechaga. Ela é italiana e atualmente mora na Espanha. Aicea fez universidade de magistério com especialidade em inglês e atua como professora. Seja muito bem-vinda, Aicea Arechaga. Oi, Aicea, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Olá! Olá. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu vou te perguntar o que define a identidade basca. Pronto. Então, o povo vasco é um povo que fica aqui há muito tempo atrás, desde antes das épocas do romanos, né? Da história que a gente conhece. É um povo muito antigo e a origem ainda hoje não é clara. Então, eu acho que o que mais define a identidade dos vascos é, com certeza, a origem deles, o idioma basco. Em basco se fala euskera, o idioma que também depois vamos falar melhor, em profundidade, mas também o idioma. E o esporte, a natureza, a ligação que tem com os esportes rurais também, inclusive, mas principalmente a origem do meu idioma, sem dúvida. Qual que é o idioma que fala no País Basco? É euskera, né? Como eu falava Euskera. exatamente, o idioma vasco, né? Euskera. E aí, o País Basco tem uma das línguas mais antigas da Europa aqui, que é o euskera. O que torna essa língua tão especial? Então, já por assim, a antiguidade dela, né? A antiguidade do idioma. É uma língua indo-europeia, é a mais antiga da Europa, né? Inclusive é anterior ao latino, ao grego, só que depois, historicamente, se fusionaram, né? E nasceram as outras línguas que hoje conhecemos, né? As nossas, o espanhol também, porque aqui é cooficial também com o espanhol, o português, o francês, elas vêm do latim, né? Mas o euskera não tem nada a ver com nenhum idioma da Europa, porque ela é anterior. E continua sendo desconhecida. Tem muitas investigações feitas com euskera, mas ninguém sabe ainda. Hoje em dia, ninguém sabe com certeza a origem desse idioma. Inclusive, a estrutura é muito diferente, como se forma nas palavras, as frases. Todas as palavras têm um significado, né? Quase todas as palavras mais modernas não, mas as palavras originais, a maioria, tem um significado. Inclusive, eu apontei alguns para vocês, né? É um idioma que o som pode ser um pouco, pode ter rudeza, mas ao mesmo tempo tem um componente romântico, né? Pelo significado das palavras. Por exemplo, né, a lua a gente chama de ilhargia, que é uma palavra composta, il-argia, que quer dizer quando morre a luz, né? Depois também temos, por exemplo, o este, a gente fala de equialde, né? Equi, que significa sol, e alde, então o lado do sol. E orçada é não sei essa palavra em português, o rainbow, em espanhol se fala arco-íris. Arco-íris. Arco-íris, não é o mesmo. O orçada é orz e adar. É como o corno do céu, né? Então, toda palavra tem significados muito bonitos e algumas acho que tem até um componente romântico. E os nomes das pessoas, inclusive, o Mei, por exemplo, Aicea significa vento. Muitos nomes são ligados a elementos da natureza,
tem Ilargi mesmo, a lua, também tem nome de pessoa assim, são nomes muito bonitos também. E vamos falar um pouco da cultura basca. Como que essa cultura se mantém viva hoje em dia? Então, porque historicamente também sempre teve luta, né, por defender o território, né? Aqui pode misturar também nos anos mais recentes, pode se misturar um pouco a política também, mas desde centos, milhares de anos atrás, inclusive as conquistas históricas, né? Na Espanha, quando chegaram os árabes conquistaram quase toda a Espanha, quase toda a península, mas não chegaram aqui. O Império Romano chegou, mas chegou já nas últimas. Nem Napoleão, né, chegou aqui. Então, é um povo muito recolhido entre os montes, né, as montanhas, e foi sempre muito protegido. Você sempre teve aquele sentimento, né? Mas a época mais complicada, eu acho, foi na época da ditadura, né, da Espanha, nos anos de Franco, do ditador, quando aí ele virou aqui muitas proibições, tivemos muita repressão. Então, acho que aí foi a maior luta que teve o País Basco, né? E também depois tivemos anos de luta armada, né? Tivemos banda terrorista aqui, que já tem há um tempão que já eles pararam. Então, hoje em dia, acho que são parte também da identidade, né? Após de toda aquela luta, hoje em dia continua sendo um povo muito forte e a luta continua de outra maneira, né? Na época de Franco, a luta estava nas casas porque estava proibido, né? Falar euskera, o Estado espanhol também. Hoje em dia tem partes do Estado que não apoiam muito a língua, né? Então, eu acho que de uma forma ou outra sempre teve que lutar. Por isso eu acho que hoje em dia conseguiu continuar vivendo, né, a cultura basca. Em relação às festas, às tradições, quais são as mais importantes? Então, tem também tradições muito arraigadas aqui no País Vasco. Para começar, cada povo, inclusive o mais pequeno, o mais pequenino de todos os povos, tem festas locais, tem festas do povo dele. Normalmente podem durar de 3, 4 dias até uma semana, né? De duração, talvez depende um pouco do tamanho do povo, né? Mas toda cidade, todo povo tem festas locais. Nessas festas, normalmente se faz muita música local. Depois eu vou passar uns links para vocês, se quiserem compartilhar com os ouvintes, porque aqui temos uns instrumentos tradicionais de aqui, são diferentes. Também o tipo de música que a gente faz aqui diferente. Tem também, dentro dos esportes, o que é chamado, em euskera se chama de errikirola, que significa, são deportes rurais, que eles vêm a proveniência desses esportes, que hoje em dia são parte do folclore, da tradição, eles vêm de trabalhos de campo, do casario, que antigamente eram feitos, né? Trabalhos muito duros. E de aí viraram esportes rurais. Então, nessas festas, são exibições de competições, de esportes, inclusive tem gastronomia local, a gente sai na rua, se junta, cozinha, depois come todo o povo junto na rua. E tá muito, muito forte. Temos sempre muita festa aqui. E você falou, né, brevemente aí sobre a gastronomia, e aí eu queria saber essas diferenças, né, da Espanha, da França. É similar? Tem alguma coisa que você possa falar ou talvez seja muito diferente? Com certeza. Então, eu acho que algumas coisas pode ter aspectos em comum, mas eu acho que se diferencia principalmente porque aqui um dos alimentos mais importantes sempre foi o peixe, né? Aqui a história, inclusive culturalmente,
foi muito ligada ao mar, né? Aqui temos o Oceano Atlântico nas nossas costas, o Mar Cantábrico, que é um mar muito frio, muito forte, né? Então a qualidade do peixe é ótima. Ah, E aqui então tem também carne, né? Mas muita receita de peixe. Como, o que caracteriza a culinária do País Basco são produtos locais, tradicionais, mas feitos com receitas muito simples. São muito boas. Inclusive, os melhores chefs a nível nacional, inclusive mundial, são alguns deles são vascos. Mas a cozinha dele é muito tradicional, inclusive sendo de alta culinária, o prato, o prato consegue ter poucos ingredientes. eu lembro assim, pensando nisso, eu pensei aqui em relação à comida brasileira. A gente usa muito alho, sal, cebola. Isso também é uma questão muito simples, né? Mas fica muito Exatamente. bom, mas é uma delícia. Exatamente. Com poucas coisas aqui a gente consegue fazer umas receitas, uns pratos deliciosos. Simples, mas muito bons, assim, de muita qualidade. Agora, a questão de autonomia, né? O País Basco tem um alto grau de autonomia e como que isso afeta as pessoas de lá? Pronto. Então, essas perguntas sempre são mais complicadas, né? Aí mistura também um pouco a política. Então, eu acho que com certeza a autonomia dessa região, porque embora tenha aqui uma luta pela independência do País Basco, né? Sempre teve, eu acho que sempre vai ter. A região do País Basco, sim, tem governo autonômico. Eu acho que isso tem repercussão positiva no povo, né? Porque não temos muitos partidos políticos, só tem a direita econômica, né? É a esquerda social. Então, se disputa entre eles dois. Então, eu acho que sempre o que está no poder sempre aí se esforça no máximo, né? Para fazer as coisas o melhor que podem. Mas além de ter poucas orientações políticas, acho que aqui, também por consequência, né, do panorama político que a gente tem, a economia é melhor administrada. Acho que a gente tem um modelo de economia mais justo, e depois também podemos profundizar mais, se quiserem, mas a gestão política é muito favorável para o povo basco e tem boas infraestruturas, o dinheiro nasce e volta a ser investido aqui. Então, acho que tem um bom modelo aqui, sim. Então, o impacto positivo, com certeza. De fato, em um nível industrial, também de qualidade de vida, socioeconômica, é um dos lugares melhores da Espanha aqui. Existe ainda um movimento forte pela independência? Como a população enxerga essa questão hoje? Então, como eu falava um pouquinho nas primeiras perguntas, né, onde eu respondi na identidade do País Vasco, nos últimos anos virou um pouco mais fraca a luta, né, porque eu falava que, sobretudo, a pior época foi na época da repressão, da ditadura do Franco, né, quando aí a luta tinha que ser em segredo, né, as famílias lutavam em casa, né, e, e as pessoas também, como podia, né? Como era permitido. Então, e também tivemos depois a luta armada, que eu falava, né? Hoje em dia virou mais fraco, mas o sentimento, a identidade, acho que continua muito intacto. Acho que também uma das consequências é que o País Basco teve muita riqueza, né, na parte industrial. Então, teve também muita imigração, recebeu muito imigrante da Espanha mesmo. Então, eram pessoas que chegavam aqui para procurar trabalho, mas elas não falavam a língua, né? Elas não falavam euskera. Então, acho que virou um pouco mais fraco também nesse sentido, porque teve uma forte imigração algumas décadas atrás de imigrantes espanhóis, só que netos e filhos dessas pessoas nasceram e se criaram aqui, então eles conseguiram também
crescer com esse espírito basco também. Então, resumindo, continua tendo um movimento forte, mas os anos piores eu acho que já ficaram atrás. Com relação ao sistema econômico basco, qual é o impacto dele, especialmente o modelo das cooperativas de Mondragón? Pronto. Então, eu aqui não sou uma experta, né, no tema, mas resumindo, é explicado muito facilmente. É um modelo que tem muita, eu já falei que tem muita empresa, muita indústria, que tem muita riqueza disso. Então, é um modelo onde os donos são cooperativistas, os empregados da própria empresa são os donos da empresa, né? São cooperativistas, sócios. Então, já chegaram países europeus chegaram aqui para observar esse modelo. Eu sei que foi muito estudado para ser levado para outros países também, porque no final o que acontece é que o empregado é o dono e o dono é o empregado, então cuida mais da empresa. O dinheiro que produz também fica na empresa, repartir. É um dinheiro que nasce aqui, mas se gera também aqui, né? Volta a ficar nas bolsas de dinheiro do País Basco. Então, não é um dinheiro que viaja, não é um dinheiro que vem de um investimento no estrangeiro, é um dinheiro que nasce, cresce e se investe e se reparte aqui. Então, isso gera riqueza também, né? Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Agora, para quem nunca visitou o País Basco, quais são os lugares imperdíveis que você sugere? Tem muito lugar, Dilane, aqui. Tem muito lugar lindo. Então, a geografia, enquanto a natureza do País Vasco, eu acho que é muito lindo que tem a costa e os montes ficam perto um dos outros. Você chega, tem por um lado as montanhas e por outra parte o mar, muito perto tudo. Tem muitos povos da costa, né? Povos pesqueiros que são lindos demais, tem um encanto especial, né? Tem muito, muito povo pequenininho na costa. Os montes também tem muita cultura. Eu no começo estava falando, né? Tem muita tradição de ir fazer um trekking no monte, né? E depois as cidades, né? As cidades, como não? Essas também são um must. São Sebastião, historicamente, acho que foi a mais conhecida, né? Por ter costa, né? Talvez também o Festival do Cinema. É muito famosa pela estética, né? O São Sebastião. Mas nos últimos anos, Bilbao virou também um ponto muito forte. Bilbao é onde eu moro, né? E virou muito forte porque aqui tivemos o investimento do Google Name anos atrás. Aí mudou tudo, né? A história da cidade. Mas com certeza aqueles lugares. Depois, eu não quero esquecer, eu estou falando o tempo todo do País Vasco na parte da Espanha, né? Que são 4 províncias. Mas na parte francesa também tem 3 províncias do País Vasco também. Então, aí também tem tradições, inclusive, diferentes daqui. As casas, a arquitetura, inclusive é diferente. O tipo do casario, as festas. Então, eu acho que merece também a pena. Mas, com certeza, as 2 cidades principais são Sebastião e Bilbao. E depois a costa, né? O mar. E como o museu Guggenheim, é assim que fala? Sim, sim, aqui a gente fala Guggenheim. Em inglês é Guggenheim, né? Depende de em que idioma você pronuncia. Eu estou vendo um H aqui e estou fazendo um A. Como ele impactou o Bilbao, é isso mesmo? Uhum, em Bilbao, sim. Ok. E o turismo na região? Foi um impacto incrível, incrível do Guggenheim. Eu acho que
Não, a gente acha que a mudança da cidade de Bilbao nasce a raiz do Guggenheim, mas antes do Guggenheim, Bilbao era uma cidade cinza, porque tinha muita indústria, né? Aqui foi muito, muito potente a indústria da siderurgia, metalurgia, aqui temos muitas minas. Então, isso que trouxe muita imigração, e Bilbao antes era uma cidade cinza, era suja, contaminada, não tinha nada. Quando, nos últimos anos, inclusive antes do o Guggenheim, para nós ubicar mais ou menos, tem uns 25, 30 anos, viu? Então, inclusive antes do Guggenheim, muitas empresas chamadas as empresas do Altos Hornos, elas começaram a fechar. Então, eu acho que isso foi o verdadeiro começo da transformação de Bilbao. Mas, sem dúvida, o projeto do Guggenheim, que eu tenho ouvido que no começo não queria fazer. Não, não queria. O alcalde, como é que se fala? O mayor da cidade, o alcalde, o mayor da cidade na City Hall. Prefeito da cidade? Perfeito. Eu tenho ouvido, não sei se será uma história, uma lenda ou é verdade, que no começo não aceitaram o projeto, não queriam fazer o Guggenheim, não, mas ainda bem que terminaram fazendo ela e investindo esse dinheiro no Guggenheim, porque eu acho que foi o impulso final para mudar de verdade 100% a cidade. A partir do Guggenheim, a cidade virou uma cidade moderna, foram construídos muitos parques, áreas verdes, está muito mais cuidada, é uma cidade muito mais sustentável. Hoje em dia é uma cidade muito turística, está ganhando muitos números em turismo, muito, muito mesmo. E conta pra gente um pouco sobre a língua, né? Como foi a revitalização do Euskara? Cada vez é mais difícil, cada vez é uma língua fraca, né? É um idioma minoritário. Tivemos que começar do zero, né? Porque, embora seja uma das, como eu antes falava, né, das mais antigas da Europa, tinha muitos dialetos, muito, mas muito mesmo. Só que depois, com Franco, aí a gente teve como começar de zero, desde zero de novo, porque ficou totalmente proibido falar. E aí, a raiz, depois da ditadura, foi, digamos que foi pode falar inventado, né? Unificado. Todos aqueles dialetos foram unificados no que hoje a gente chama de euskera batua, que é euskera unificado, literalmente se pode traduzir assim. É um euskera um pouco, eu falo de laboratório, né? Foi um pouco um tipo de euskera estudado e feito misturando um pouco todos os dialetos, né? É um idioma oficial, né? É o idioma que nas escolas as crianças aprendem, né? As escolas hoje em dia são tudo tirando alguma em particular, alguma em concreto, mas normalmente aqui o sistema público de educação é tudo em euskera. A língua espanhola se aprende só como língua espanhola, mas todo o restante as crianças aprendem em euskera. Então, na escola, está muito presente o euskera, só o que é que acontece? Nos povos, ainda continua tendo bastante força, mas na cidade, onde tem mais imigração, onde teve mais mistura, tem muita pessoa que não sabe euskera, então aí se perdeu mais. Você, se nas grandes cidades caminha pela rua, os locais sabem euskera, mas você vai ouvindo espanhol. Então, cada vez vira mais difícil. E você que tem facilidade em aprender outras línguas, aparentemente, né? Porque o seu português é excelente, você também sabe Obrigada. falar inglês e o próprio espanhol. E é fácil de aprender a língua? Tem desafios, por exemplo, quais são os desafios para um falante de português? Tem algum som que você percebe que nossa língua não tem dificuldade em pronunciar? Com certeza. Então, eu acho que não tem dificuldades em particular para um falante em português, para um brasileiro, não tem em concreto. Eu acho que as dificuldades que tem
são dificuldades para todo mundo, né? É um idioma difícil. Não é impossível, mas é um idioma difícil, sim. Sim, porque o alfabeto é o mesmo, né? Não é como o chinês, ou, né? Mas o alfabeto é o mesmo. Só que a estrutura da língua é totalmente diferente. A estrutura de como se constroem as frases, sobretudo os verbos. São verbos compostos, e aí depende de quem faz a ação, quem realiza a ação, o que vai fazer, para quem. Então, aí mistura vários componentes, então tem que componer o verbo dependendo dos elementos da frase, né? Então, é complicado. Também falava no começo do podcast que os nomes também têm significado, né? Cada nome tem significado, tem algumas palavras que são compostas. E então eu acho que sim que pode ser complicado. De som, não é difícil, não. É só mesmo aprender. Aprender a estrutura gramatical, principalmente. Mas eu vejo que muitas pessoas, muitos imigrantes que decidiram vir aqui para estudar euskera, eles conseguiram. Eles começaram a estudar e eles, hoje em dia, falam euskera. Puderam aprender sem nenhum problema. Então, qualquer um pode aprender euskera. Qualquer um. Eu acho que o maior problema aqui que a gente tem, a maior dificuldade do euskera, é curioso porque a dificuldade do euskera é a facilidade do espanhol. A maioria das pessoas, elas pegam o caminho curto, o caminho mais fácil, né? Aqui também se fala espanhol, então a gente fala espanhol, ou aprende espanhol, ou já vem de outros lugares falando espanhol, então o caminho mais fácil é o espanhol. Eu acho que essa é a pior barreira do euskera, que a gente vai pelo caminho fácil, mas todo mundo pode aprender. Eu tive uma curiosidade aqui, né, como professora de línguas e tal. Se eu fosse falar, eu sei falar português, como que é esse som? Nick, eu, badakit, eu sei, portuguesez hitz egiten. Nik badakit, portuguesez hitz egiten. Uau! Traduzido poderia ser, eu sei em português falar. A Ah, estrutura é diferente do português. Exatamente. O verbo está sempre no final. E para fazer perguntas, por exemplo, no português a gente muda a entonação, né? A estrutura da afirmativa e a pergunta, ela é a mesma. No euskera é mais ou menos assim ou não? Tem que colocar uma palavra Também, igual é no inglês? não, também, as palavras são as mesmas, só que, como em qualquer idioma, no jeito do euskera, a pergunta também muda, claro, muda, tem a entonação também, e pergunta. Aí também entra em jogo a declinação. Cada pergunta tem uma declinação que depende, né? Se você está perguntando quando, como, por quê, com quem fez, aonde foi, de onde vem. Então, todas essas palavras partem de uma mesma raiz, mas muda a declinação. Muito Eu interessante. sou apaixonante. Eu adoro também idioma, eu sou professora de língua também. E eu acho apaixonante os que era, mas é difícil. Mas é um desafio bonito para quem quiser tentar estudá-lo, com certeza. legal. Bom, a gente agradece a sua participação no nosso episódio. Muito obrigada por trazer um pouco sobre a cultura, sobre a língua do País Basco. E, mais uma vez, agradecemos. Obrigada a Obrigada. vocês, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Adorei, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!